Bom, hoje nós estamos recebendo aqui em casa, mesmo em plena pandemia, o grande artista buziano lá em Câmara. Além de ser um grande artista, é filho de um dos maiores conhecedores da história de Búzios, que é o famoso e conhecido Toninho Português. E o Alain nasceu nesse berço de cultura buziana e tem tentado com várias mídias, divulgar a história e a cultura de Búzios. Hoje ele veio aqui em casa me trazer um trabalho que ele fez recentemente, que eu encomendei para ele. Que trabalho é esse, Alain? Bom, vamos descontar o exagero da primeira parte, que você disse que eu sou um grande artista, e considerar verdade absoluta quando você fala que eu nasci num berço de cultura, porque eu sou filho de Toninho Português, um dos maiores conhecedores da cultura buziana, né? Das peculiaridades dessa cidade aqui. Bom, o que eu trouxe para você aqui hoje, Raul, é uma representação artística da armação baleeira que operou em Búzios no século XVIII, né? Foram mais de uma armação, elas operaram entre 1728 e 1768. E a gente não tem registro ilustrativo dessa armação, a gente tem apenas documentos que foram pesquisados por historiadores, né? Inclusive eu tive acesso a esses documentos por meio tanto de pesquisa direta, quanto também de referência bibliográfica de outros autores, historiadores que já escreveram sobre o tema. E por a gente não ter uma representação ilustrada desse equipamento que funcionou aqui em Búzios, eu decidi, assim como esse é o primeiro que eu coloco fisicamente e concluo, mas eu decidi também reconstituir a história buziana por meio de ilustração, exatamente por causa dessa escassez de documentos e iconografia e registros ou ilustrativos ou fotográficos que tem na cidade. Apesar de Búzios estar a 25 km de Cabo Frio, uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Nós temos uma escassez muito grande de documentos oficiais, históricos aqui na cidade. Então eu tive a iniciativa de começar a reproduzir fatos históricos da cidade por meio de relatos tanto documentais quanto orais. Então eu venho fazendo pesquisa já há algum tempo, há dois anos mais ou menos, em que eu pesquiso em documentos, colho depoimentos de pessoas que presenciaram algum fato histórico da cidade, ou algum equipamento, ou algum momento específico que mereça uma representação artística dela. E estou fazendo o que eu chamo de retrato falado da história buziana. Que isso eu acho que vai fazer bem para a nossa cultura, exatamente para preencher um espaço que a gente não tem, que é esse espaço para que o morador local se reconheça, né, na sua questão identitária, ou seja, quando ele for olhar a sua história, ele vai se sentir parte daquilo, vai se pertencer àquilo, tanto também o turista que vai estar conhecendo a história desse lugar. A gente hoje, eu costumo falar que a gente tem hoje excelentes artistas em Búzios, não só plásticos, como fotógrafos, documentaristas, eu cito você também, Raul, como um deles. E o que eu observo, com exceção do seu trabalho que você vem fazendo, mas o que eu observo nos outros artistas, fotógrafos, pintores, entre outros, é que o olhar, o ponto de interesse está apontado para o mar, para as praias. Ou seja, as praias é que são representadas em pinturas, fotografias. Então a gente tem uma imensidão de registros, tanto fotográficos quanto plásticos de pintura, desse cenário. O que eu estou propondo com esse trabalho é o inverso. Em vez de olhar para o mar, nós vamos olhar para o continente, e aí para o continente nós vamos encontrar o buziano, nós vamos encontrar a cultura, e nós vamos encontrar como que isso se modificou com o tempo e com as relações pessoais entre forasteiro e nativo. É basicamente isso que eu venho trabalhando, e é isso que eu quero registrar, tanto num acervo, que começa, entre outros que eu tenho já. Mostra para mim, por favor, esse daí. Tanto no acervo como esse aqui no caso, esse aqui especificamente eu utilizei um estilo, através de pesquisa, que é um estilo de ilustração em bico de pena,
que tem exatamente as características das ilustrações feitas nos séculos XVI a XIX, através de processos de estilogravura, por exemplo. Essa era a linguagem visual que se utilizava na época que você retratou. Exatamente, exatamente. Provavelmente, se algum artista tivesse vindo a Búzios no século XVIII, essa técnica já estava difundida na Europa. Se algum artista tivesse vindo a Búzios nesse período, ele provavelmente registraria Búzios dessa forma, porque essa técnica era muito utilizada até como fotojornalismo, vamos dizer assim, ilustração jornalística, se a gente pode chamar desse jeito. Pode. Em que essa ilustração ela era feita exatamente com o objetivo de reproduzir, ou seja, ela poderia ser colocada em técnica de estilogravura para que pudesse fazer reproduções disso aqui, chegar ao maior número possível de pessoas, diferente, por exemplo, de aquarelas ou óleo, que na época não se podia reproduzir. Você, por exemplo, fez um outro trabalho, que eu tenho inclusive ele aqui em casa, em aquarela, mostrando o ser humano, o homem buziano, que no caso o pescador com a rede, né? Exatamente, o meu foco vai ser sempre isso. Eu acho a paisagem de Búzios exuberante, maravilhosa, mas provavelmente por eu ser daqui, ser um local, essa paisagem se torna comum para mim. E o que me chama mais atenção como artista é a pessoa, o modo de vida do buziano, a cultura, como que ele era pré-Brigitte Bardot, o que ele se transformou a partir dela e como que é o modo de vida, como que era o modo de vida daquela época. Isso as pessoas não conhecem, porque o fenômeno do Brigitte Bardot, falando dela agora, ela ofuscou um buziano que estava aqui antes. Então, o que eu estou querendo fazer é exatamente, não resgatar, porque essa palavra é um pouco clichê, mas trazer novamente à tona esses fatos e essas situações históricas e sociais que a gente não tem registrado. Aqui a gente vê vários trabalhadores trazendo pedaços de baleia, né, para serem curtidos, é isso? Sim, aqui é um processo que a armação baleeira, na verdade, ela é um complexo, né, quase que industrial, mas que não era o caso dessa aqui de Búzios. A de Búzios era uma instalação provisória. Búzios ela dependia da sazonalidade mesmo naquele tempo, naquele período, né? Então, só que a gente tinha uma inversão. Hoje nós temos o verão, que é chamada alta temporada. No século XVIII podemos chamar que a alta temporada era o inverno, quando a armação baleeira era instalada para pescar, era chamado assim, né? Pescar baleia naquele período. Então se montava toda essa estrutura aqui, que não era muito diferente dos engenhos de cana-de-açúcar, eram similares, mas era uma estrutura menor, feita para caçar a baleia com uma baleeira, trazer até a praia, tirar a gordura, armazenar em barril, subir até uma instalação onde tinha cobertura e dali escoar a produção para o Rio de Janeiro para poder abastecer iluminação pública, trabalhar na construção, em argamassa e alguns produtos nobres que eram usados para fins domésticos, né? E ainda tem algum vestígio dessas armações? Olha, que tenha se encontrado não. E provavelmente não vão encontrar porque ela não era uma estrutura completa como era a outra. Por exemplo, não vai achar o forno. Se tivesse um forno para frigir o óleo aqui, provavelmente ela estaria. Então a única coisa que restou, se é que pode chamar de única, que eu acho que é a principal, a única feitoria que restou da armação baleeira se chama Capela de Santana. É essa que aqui na representação está no alto. A Capela de Santana foi erguida em 1740, né? Diz pela tradição isso, pelo Brás de Pina, que era um contratador da armação baleeira, um dos últimos, né? E ele fez essa construção em homenagem a um fato de um milagre de ter salvo de um naufrágio um navio e os tripulantes. E com isso ele deu, né? Ele presenteou a Capela de Santana, que é a única coisa que restou da armação, porque ela também fazia parte da armação baleeira. Ok, parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço pela entrevista.